Saudações vascaínas! Bem, quem é meu inscrito há um pouco mais de tempo sabe que quando eu começo assim calmo, falando devagar, é que vai vir muito palavrão, vou xingar muito jogador, vou xingar diretoria, vou xingar muita gente. Então se você não gosta de ouvir palavrão, não gosta que eu xingue algum jogador, eu recomendo que você não assista esse vídeo porque certamente você não vai gostar. Enfim, vamos lá. Acabou agora há pouco o jogo Vasco e Corinthians, onde o Vasco tomou de 4-1. Puta que o pariu, 4-1. Enfim, eu vou analisar algumas coisas desse jogo e não tem quase nada de bom para falar e tem muita coisa ruim para falar. Enfim, vai ser uma coisa meio complicada, até para mim como torcedor tá sendo meio difícil vir aqui falar sobre esse time que tá medonho, tá uma bosta. O Vasco usou basicamente a mesma formação do último jogo contra o Barcelona de Guayaquil, sendo que ele trocou os jogadores Muriqui e Escudeiro pelo Éder Luiz e o Guilherme. Não deu certo. O Éder Luiz até que foi uma peça importante em determinado tempo do jogo, até jogou bem, mas não. Analisando setor por setor, o gol bem guarnecido, Martin Silva fez o que ele pôde, ele até salvou alguns gols que seriam claros, ele fez ótimas defesas, fez partida de Martin Silva e está também se adaptando a um novo modo de jogar. Ele também está participando do jogo, dando os toques lá atrás. Agora, na saída de bola, o Cristóvão está tentando implementar esse toque de bola para a bola chegar lá na frente, o que não está funcionando. Enfim, a bola sempre passa pelo Martin Silva para fazer a transição entre Luan e Rodrigo. Enquanto está entre eles três, até que dá meio certo, sendo que a partir do momento que vai ou para os lados ou então para os jogadores de meio de campo, essa parada acaba. O Vasco não conseguiu fazer uma boa jogada nesse esquema de toquinho. Não deu certo. E não é que não deu certo porque o esquema é ruim. Não deu certo porque os jogadores são ruins. O Júlio dos Santos, meu Deus do céu, o que é aquele jogador? Eu estava conversando com um inscrito, o senhor Gui. Ele falou que o Júlio dos Santos jogou até um pouco bem contra o Barcelona de Guayaquil. Eu não lembro exatamente o argumento que ele falou. Mas o que eu perguntei para ele foi que se ele imaginava o Júlio dos Santos como titular do Vasco durante toda a temporada. Pensa comigo vocês agora. Júlio dos Santos é o volante titular para o Vasco? Ele é uma opção para o banco? O que vai mudar com o Júlio dos Santos em campo? Eu até entendo o que o Cristóvão quis fazer. Ele tentou dar um toque de bola e uma marcação ao mesmo tempo, coisa que o Andrezinho não conseguiria fazer. O Andrezinho não é tão bom marcador. Apesar que o Júlio dos Santos é uma merda marcando. Sinceramente, na minha opinião, era melhor ter posto o Andrezinho mesmo, porque o Júlio dos Santos não ajudou em porra nenhuma. Enfim, a lateral a gente veio com o Madison e o Henrique. O Madison fazendo aquele futebol de Madison. Eu ainda não entendi muito bem porque a preferência pelo Madison, mas enfim. Eu espero que o Vasco contrate um lateral esquerdo, porque ficar só com o Alan e Henrique não vai dar certo. O Alan ainda é muito garoto, ainda é muito inexperiente, tem sim potencial, mas entre ele ter potencial e ser titular do Vasco, existe um abismo enorme. E talvez acabe queimando o garoto. Aconteceu isso com o Lohan, que também tinha potencial, mas foi jogado ali como titular e acabou sendo queimado. O meio de campo feito por Júlio dos Santos e Evander, eu já tinha falado que o Júlio dos Santos fez uma partida pavorosa, não sei porque ele está em campo, não sei porque ele está no Vasco. O Evander até que fez bem o papel da saída de bola, ele parecia ser um dos jogadores mais lúcidos em campo, fazia bons passes e tentava fazer a bola chegar na frente com qualidade. Mas o Mandorinha só não faz verão, então... Lá na frente a linha de 3 meias, Nenê, Éder Luiz e Guilherme. O Guilherme sumiu em campo, sumiu, eu não vi esse garoto jogando. O Éder Luiz é um caso à parte, ele não será aquele Éder Luiz de velocidade de 2011, ele não será mais aquele jogador que se enfia na ponta, corre e deixa todo mundo para trás. Ele não tem mais essa mobilidade, mas ele tem habilidade e até mostrou isso fazendo um belo gol. Mas é muito pouco, O Éder Luiz não é o titular ideal para o Vasco. Ele pode ser opção para o banco, mas o titular ideal certamente não. O Nenê não brilhou, ele fez até algumas jogadas, mas ele não estava em um dia inspirado. E tem isso, quando o Nenê não joga bem, o Vasco não joga bem. Isso é fato, isso é desde o ano passado. Nenê e Andrezinho ditavam o ritmo do Vasco. Quando os dois não estavam em bom dia, o Vasco não fazia quase nada. E foi o que aconteceu nesse jogo. Lá na frente nós tínhamos o Thales, que... Caraca, por que o Nhonho tá jogando, cara? Por que não o Ederson? Você que entende um pouco mais de futebol, você que é um cara mais esclarecido, por favor, me explica isso. Por que Thales e por que não Ederson? Por quê?
Enfim, sobre o jogo em si. O Vasco começou meio nivelado com o Corinthians, mas logo a supremacia apareceu. O Vasco foi sendo cada vez mais empurrado para o seu campo de defesa, fazia algumas jogadas, mas sem objetividade. Aquelas jogadas que toca para um lado, toca para o outro, toca para um lado, toca para o outro, toca para o lado, toca para o outro e acaba na linha de fundo. Não fazia jogadas assim que agrediam diretamente a área, que deixavam os jogadores em condições claras de fazer gol. Já o Corinthians tocava, envolvia o Vasco, e o primeiro gol do Corinthians veio numa dessas. O Vasco errou na saída de bola, o Corinthians se aproveitou disso, veio rápido, veio forte. O Vasco mostrou um time lento, o Júlio dos Santos não acompanhou, o Rodrigo ficou olhando a bola, eles tabelaram na frente da defesa do Vasco. Foi uma tabela assim, ridícula, tabela fácil de fazer. Tá? Foi aquele 1-2 que você faz com seus amigos na pelada de domingo. E o cara foi e fez o gol. 1-0 pro Corinthians. A resposta veio rápido, o Nenê tocou para o Éder Luiz na entrada da área do Corinthians. O Éder Luiz cortou para frente e fez um golaço. Mas não espere que isso vai acontecer todo o jogo. Um jogador não acerta um chute desse todos os jogos. E também tem várias condições, marcação frouxa, goleiro adiantado. Tem muitas coisas que contribuem para um gol desse acontecer. Isso não vai acontecer todo o jogo. E sobre o gol do Vasco em si, já foi uma coisa que me incomodou. No jogo contra o Barcelona de Guayaquil, os gols do Vasco foram de bola parada. Bola parada. O Vasco só faz gol de bola parada. Não temos gols de jogadas trabalhadas de tabela, como o Corinthians fez. É só gol de falta, gol de pênalti, gol de escanteio. Esse gol do Éder Luiz foi um gol de fora da área, um chute belíssimo. Mas também, como eu disse, não é algo que vai acontecer sempre. Enfim, o Vasco está fraco, tem pouca criatividade e os jogadores não estão contribuindo. Tem muitos problemas para serem resolvidos. O segundo gol do Corinthians veio com outra tabela. O Marlone veio com a bola, cortou a defesa do Vasco, ficou olhando mais uma vez, o meio do campo não acompanhou. É o que acontece quando você tem um meio de campo que tem o Evander e o Júlio dos Santos. Eles não conseguem acompanhar porque eles não são jogadores de características de marcador. Precisamos de um volante que marque. Para esse time que o Vasco tem, jogadores que fecham espaço não adianta. Precisamos de um volante que marque, um volante novo. Não dá para ser o Marcelo Matos. Tem que ser um volante novo com gás para aguentar o tempo inteiro, porque um jogador de 30 e poucos anos, quase 40, não vai adiantar. O Marlone tabelou na frente da área do Vasco e pum, fez o segundo gol do Corinthians. Isso quase no final do primeiro tempo, o Corinthians saiu ganhando. Enfim, o Vasco foi para o segundo tempo, voltou sem alterações, o Corinthians trocou o time todo. Aí você vai me dizer, pô, mas o Corinthians ganhou porque os jogadores estavam descansados, entrou um time novo, assim é mole e tal. Cara, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Os jogadores estavam descansados? Beleza, o Cristóvão poderia ter feito algumas substituições também. Se ele não fez, é que ele acreditava que o time tinha capacidade para isso, sendo que não tinha. A grande verdade tem que ser dita. O time B do Corinthians é melhor que o time A do Vasco. Infelizmente, isso é verdade. Desculpa se você está chateado com isso, se você está puto comigo por eu ter falado isso. Mas a verdade é isso. O time B do Corinthians é melhor do que o time A do Vasco. Jogadores com bom passe de bola, com boa aproximação. O Vasco lento em meio de campo, o Vasco com pouca criatividade. As substituições foram feitas e nada aconteceu. O fato é que o Vasco tem 11 jogadores mais ou menos. E só. O banco do Vasco é um desastre. Se você precisar tocar um atacante, você olha pro banco e você chora. Se o Nenê se machucar, filhão, deu ruim. Aí você vai dizer, ah, mas tem o Wagner vai vir agora. Um jogador só, filho. Um jogador só. Uma andorinha só não faz verão. Você vai querer que um jogador resolva todos os problemas do Vasco? O Wagner joga do meio para frente e do meio para trás. E lá na frente, quem ataca? Quem faz gol? Quem cruza? Um jogador só não adianta de nada. O time precisa de reservas que deem vazão para o Vasco. Enfim, o Vasco jogou muito mal. O Corinthians, do meado do segundo tempo para lá, começou a crescer. A situação física do time se impôs. O time estava descansado, era outro time. O time do Vasco começou a cansar, não estava conseguindo acompanhar as jogadas. Alguns jogadores sumiram. O Escudeiro entrou. Eu tinha até esquecido disso, porque eu nem notei que ele entrou. Ele entrou, o cara falou, pô, o Escudeiro tá em campo. E logo depois disso ele fez a mágica de desaparecer. Puf. Eu não vi mais o Escudeiro em campo. O cara não fez nada. Sinceramente, Muriqui e Escudeiro é piada de mau gosto. Eu sei que os caras estão em pré-temporada, estão fora de ritmo, mas eu ainda não vejo qualidade em nenhum dos dois para serem titulares do Vasco. Posso queimar minha língua lá para frente, eles podem sim fazer grandes jogadas, serem ótimos reforços para o Vasco, mas o que mostraram nessa pré-temporada foi medonho, nenhum dos dois me agradou em nada. Conclusão, com isso do time tá cansado, toca a bola aqui, toca a bola de lá, o Vasco acabou dormindo no ponto, o Corinthians foi chegando, e uma hora fez o terceiro gol.
O terceiro gol do Corinthians foi um negócio ridículo. Foi um bate e rebate no meio da área, a bola sobrou no lado, o cara foi, cruzou. Quando o cara cruzou, o Rodrigo estava no meio da pequena área tirando uma selfie da bola e o Alan estava marcando o atacante do Corinthians atrás dele. O cara subiu, cabeceou, fez o gol. Depois disso o time já desanimou, já viu que não ia dar mais, já estava quase no final do segundo tempo. Foi um toque daqui, toque de lá, toque daqui, toque de lá, sem objetividade, chutão de longe para ver se fazia gol. O Vasco não criou uma jogada de perigo, uma situação perigosa, aquele lance que você vibra, tu grita e tal. Não teve um. O Vasco jogou muito mal. O Corinthians continuou apertando. No final do jogo fez um lançamento, teve um babaca no meio do campo que ficou com a mão estendida pedindo escanteio e o jogo correndo, imbecil lá parado. Conclusão, o Casim, se eu não me engano, foi com a bola, foi, tocou pro lado e o outro atacante do Corinthians fez o gol. Enfim, terminou 4-1 pro Corinthians. O que tirar disso tudo? Tá horrível esse time do Vasco. Se for esse o time que o Vasco vai disputar a Série A, a chance de cair é de 99%. Tá muito ruim. Pré-temporada não é desculpa. Falta de ritmo não é desculpa. O Vasco precisava se impor, mostrar um pouco do seu futebol e foi totalmente dominado. Cara, o que eu falo, o que eu avalio desse jogo, o que eu tiro desse jogo? Nós precisamos de outro zagueiro. O Rodrigo não dá mais, ele fica muito na catimba, mas acaba não fazendo quase nada. Nós precisamos de outro lateral esquerdo que não dá para confiar em Alan e Henrique. Precisamos urgentemente de um volante bom de marcação. Precisamos de um atacante, precisamos de jogador de lado de campo. O Vasco precisa de muita coisa, o Vasco precisa de muita coisa. Um outro técnico de repente também, um outro presidente quem sabe. O Vasco está muito mal, o Florida Cup acabou, o Vasco não conseguiu nada, voltou com uma derrota ridícula nas costas, vai se preparar para um Carioca onde está sendo considerado o time mais fraco dos 4 grandes. Porra! Velho, na moral, vai tomar no cu. Sinceramente, o que o Eurico fala não se escreve. Eu já falei isso para vocês várias e várias vezes. Muita gente está confundindo o lance dos 4 reforços quando o Wagner foi apresentado, que o Eurico falou que viriam mais 4 reforços. Não é isso. O Eurico falou que prometeu 4 reforços. Já trouxe 3. Só falta o Luiz Fabiano. Tem a possibilidade do Vasco não trazer mais ninguém até fechar o Campeonato Carioca. E aí? E o Vasco precisa contratar vários jogadores para vários setores e parece que não vai acontecer. Como passar uma situação boa para vocês? Como vir aqui falar alguma coisa de bom para vocês? O que dá para tirar de bom desse jogo? Tira o Martin Silva, tira o Luan, salvo o Nenê, o Evander talvez. Acabou o time. O resto é isso aí que a gente tem. Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. Vamos torcer para o Vasco melhorar. Então valeu, falou, até mais.